É a história de como Deus estava buscando uma noiva para o seu filho. Cada livro é diferente de todos os outros livros. Estou tentando lhe dar a chave para que você mesmo compreenda a mensagem. Bom, estamos estudando os Salmos e no momento estamos olhando os grupos de Salmos que se encaixam um com o outro. Para se ter um contexto melhor, temos falado sobre os Salmos 22, 23 e 24. O próximo grupo que eu quero mencionar é Salmos 96 a 99. Eles possuem um tema em comum: Deus reina, Deus é rei. Este é o conceito que temos no Antigo Testamento mais próximo ao reino de Deus. E estes salmos então formam um grupo. Depois temos uma outra pequena coleção, formada pelos salmos de 113 a 118, conhecidos no hebraico como salmos de Hallel. Eles são entoados juntos na Páscoa. E um deles, em particular, significa muito para nós também, é o Salmo 118. É baseado no Salmo 118 que veio o corinho: "Este é o dia que o Senhor nos fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele." E é bom lembrar que isso se refere ao dia da Páscoa, no Antigo Testamento. Não se refere a domingo, nem a qualquer outro dia, e sim à Páscoa. E naquele mesmo salmo temos o clamor: "Salva-nos, ó Senhor!" Ou literalmente, nos liberta. E liberta-nos em hebraico é Hoshana, de onde vem Hosana. Infelizmente hoje isso se tornou um tipo de cumprimento celestial. Sabem, Hosana? Mas, na verdade, é um clamor por libertação. Hoshana! E é isso que eles clamaram a Jesus na Páscoa, quando ele entrou em Jerusalém montado em um jumento. Eles realmente criam que ele os libertaria dos romanos naquela época. Mas tragicamente em seus olhos, quando ele adentrou a cidade pelos portões, virou-se à esquerda e não à direita. E a multidão calou-se, porque ele lançou mão de um chicote e açoitou os negociantes judeus que estavam no templo, e não expulsou os romanos com aquele chicote. A fortaleza ficava à direita e o templo ficava à esquerda. E quando Jesus entrou, jogaram ramos de palmeiras e gritaram: "Hoshana! Hoshana, nos salve agora!" E eles ficaram tão desapontados que alguns dias depois estavam gritando: "Crucifica-o! Crucifica-o! Ele não presta! Preferimos Barrabás, o revolucionário!" Bom, minha pregação acabou tomando outro rumo, mas tudo isso está no Salmo 118, o Salmo do Hoshana, o cântico de libertação da Páscoa. Depois os cânticos de degraus, Salmo 120 a 134. Eles têm esse título: Cânticos de degraus. Eram cânticos de ascensão. Jerusalém, como sabem, fica lá no topo da colina, numa pequena cavidade lá no topo, mas todos os peregrinos tinham que subir a Jerusalém. A palavra no hebraico para subir é aliyah. E é isso que eles chamam toda e qualquer imigração a Israel hoje em dia. Dizem: "Você está fazendo um aliyah, está subindo a Jerusalém." E os cânticos de degraus são para serem cantados na subida para Jerusalém. E Salmo 121 significa muito para minha esposa e eu, porque alguns anos atrás ela teve câncer no seu olho e corria risco de perder a vida. Era muito sério. E os cirurgiões lutaram pela sua vida. E eu fiquei buscando o que pregar naquele domingo enquanto ela estava hospitalizada, e o Senhor me dirigiu para pregar Salmo 121 e descobri que cada versículo ali fala de olhos. "Levantarei os meus olhos para os montes." Agora, na subida para Jerusalém, isso é uma coisa muito perigosa para se fazer. Você vai dar com a cara no chão rapidamente, porque o caminho é rochoso, e ao subir aquele caminho, tem que manter os seus olhos nos seus pés. Mas o salmista diz: "Levantarei os meus olhos para os montes." Senhor, mantenha os teus olhos nos meus pés, por favor. E depois fala sobre o Senhor ser o guarda de Israel, mas a palavra em hebraico não é guarda, é pálpebra. E o povo de Deus é a menina dos seus olhos. Isso quer dizer a íris de seu olho, que parece muito com uma maçã. Isso é a menina dos seus olhos, e o povo de Deus é a menina dos olhos do Senhor. E é a parte mais sensível do seu corpo, e quando é tocada, o guarda ou sua pálpebra fecha na hora.
E preguei naquele salmo, naquele culto, e foi muito gostoso, e alguns de vocês estavam ali. E eu preguei sobre cada versículo. Sabe, você pode ser cegado pela lua assim como pelo sol. Se dormir ao ar livre debaixo de uma lua cheia, você pode ficar cego. Então lá diz, o Senhor é meu guarda, Ele me guarda do sol de dia e da lua de noite. Então preguei sobre isso e depois levei a fita para ouvir lá no hospital, mas uma jovem, uma enfermeira que se convertera apenas 2 meses antes, já chegara à minha frente. Ela procurou minha esposa e deu-lhe uma palavra do Senhor: erguerá teus olhos aos montes. E algumas semanas depois, sem nenhum curativo, fomos ao Canadá para escalar as montanhas. Foi totalmente curada, graças ao Senhor Deus. É uma canção de ascensão, cântico de subida até Jerusalém. Levanto os meus olhos aos montes. É de lá que vem o meu socorro, do Senhor que fez os céus e a terra. Então este é um grupo de salmos que pertencem um ao outro. E o grupo final são os salmos de 146 a 150. E todos estes são canções de aleluia. Halel significa louvor, Yahvé. Halel, Yah. Louvem ao Senhor. São todos salmos de aleluia e terminam com o Salmo 150. Ishmael fez uma versão do Salmo 150. Vocês conhecem a versão que ele fez? Uma canção de louvor muito animada, baseada naquele salmo. Gosto dessas versões modernas dos salmos porque conseguimos cantá-los tão facilmente. Agora vamos olhar, ao invés de olharmos os grupos de salmos, vamos olhar os tipos de salmos. E aqui eu quero olhar os salmos de por favor, obrigado e me perdoe. Porque tem uma forma bem distinta, uma forma que se adequa ao conteúdo. Agora, os salmos de por favor muitas vezes são chamados salmos de lamentações. São canções tristes, são um clamor do coração, lá de dentro. E algo aconteceu que fez com que o escritor ficasse bem triste. E ele clama com toda aquela tristeza de alma. Há muita autopiedade nestes salmos. Mas a pessoa apresenta aquilo a Deus e é curado. Ele não fica curtindo aquele sentimento de autopiedade, mas ele entrega a Deus. Deus, eu estou com autopiedade, eu estou sem direção. Às vezes, o salmista se sente sem direção por causa de uma doença. Está gravemente doente. E doenças graves têm um péssimo efeito sobre nós espiritualmente, não é verdade? Já fui internado várias vezes para intervenções cirúrgicas e sempre levo um monte de livros devocionais. Mas nunca leio nenhum deles. Sabe, porque é uma experiência que nos deixa esgotados. Estes procedimentos cirúrgicos, você não presta para nada espiritualmente. E alguns dos salmistas estão desorientados por causa de uma enfermidade. Ou talvez seja por causa de uma injustiça. Porque ele foi tratado injustamente. Agora nós sabemos que a vida não é justa, mas nem um pouquinho. E temos que enfrentar isso. E então, muitas vezes nos sucumbimos à autopiedade porque sentimos que não recebemos o que nós merecíamos. Por exemplo, quando alguém que é menos qualificado que nós é promovido, ou quando nosso filho morre, o filho de outra pessoa não morre. E essas injustiças nos fazem sentir desorientados. Há salmos sobre isto também. Agora, os salmos de lamentações têm a mesma forma. Todos têm um ritmo lento, e obviamente a melodia deve ter sido um tipo de melodia fúnebre, com um ritmo lento e pesado. Então há uma diferença grande. Alguns salmos são leves e alegres, outros são bem pesados. E todos eles têm a mesma forma, todos eles têm 5 partes. Um clamor a Deus, depois a reclamação do que está errado, depois uma confissão de confiança em Deus e sua libertação, depois uma petição pedindo a Deus para intervir, e finalmente um voto de louvor. Prometo te louvar quando me libertares. E todos os salmos de lamento têm essas 5 formas, é muito interessante. Por isso que é importante ler o salmo inteiro. Lendo apenas poucos versículos do salmo não lhe dão a forma inteira. Sempre há uma progressão, sempre há um equilíbrio. Se ler apenas os primeiros versículos, vai ficar curtindo a autopiedade. Mas eles sempre terminam dizendo, eu não posso te louvar agora, mas prometo que depois eu vou. Assim que me libertares disso, eu te louvarei. Eu cumprirei os meus votos. É muito honesto, não é interessante? Sabe? Não devemos louvar a Deus por todas as coisas, devemos louvá-lo em todas as coisas. Ainda bem que ele não diz por todas as coisas. Não dá para louvar a Deus por todas as coisas. Mas pelo menos podemos prometer que quando as coisas ficarem melhores, o louvaremos. E os salmos de lamento normalmente terminam com este voto. Depois temos muitos, a maioria dos salmos pessoais são lamentações, mas alguns são de gratidão.
escritos depois da libertação. E você se acorda que 10 leprosos foram curados por Jesus, mas apenas um fez questão de agradecê-lo. É muito comum as igrejas terem uma reunião de oração antes do culto. Mas visitei uma igreja na África do Sul, onde oravam depois do culto. E achei interessante, perguntei, por que fazem depois? E responderam, queremos dizer obrigado. E eu pensei, sempre pedimos a Deus que abençoe um culto, pedimos que esteja conosco e que faça certas coisas. E assim que cantamos o último hino, todos correm para ir para casa e o esquecemos. Mas nesta igreja, na África do Sul, eles sempre voltavam. Me perdoem, era na Nova Zelândia, não na África do Sul. Na Nova Zelândia, eles sempre voltavam e faziam um culto de oração para agradecer, depois do culto principal. Foi uma lição e tanto para mim. A gente sempre ora para pedir coisas. Precisamos aprender a voltar a dizer obrigado, Senhor. Agora, os salmos de gratidão têm uma forma específica. Tem 4 coisas que cada um deles diz. Em primeiro lugar, há uma proclamação. Vou louvar ao Senhor. E depois há uma declaração sobre o que ele vai agradecer. Bendiga ao Senhor, ó minha alma, e não se esqueça de seus benefícios. Essa é a primeira parte. A segunda parte é, ele cura todas as minhas enfermidades e salva a minha vida da destruição. Então ele está dizendo pelo que ele está agradecendo. E número 3, é um testemunho da sua libertação. É bom testificarmos. Salmo 107 diz, assim o digam os que o Senhor resgatou. Se Deus te abençoou, então diga, compartilha com os outros. Isso é testificar, é o que nós fizemos hoje de manhã mais cedo. Essa é a terceira parte de um salmo de agradecimento. Número 4, é sempre um outro voto de louvar, de continuar louvando ao Senhor, pelo que ele fez. Então há um padrão nestes salmos, nesse tipo de salmos. Salmos de penitência são um pouco mais raros. Não tem tantos. Salmo 51 é o mais conhecido, e mais uma vez temos um padrão. E é interessante observar esta forma que existe. Há equilíbrio e uma boa estrutura de adoração nestes salmos. E muitas vezes, quando improvisamos na adoração, não temos muita estrutura. Mas a estrutura é bom. Sempre temos que ter equilíbrio entre forma e liberdade. Se enfatizamos a forma, fica formalidade. E com liberdade demais se torna caótico. Precisamos das duas coisas e há um equilíbrio. Já descobri que é mais fácil para o Senhor nos usar quando estamos completamente preparados, mas dispostos a jogar tudo que preparamos no lixo. É nesta hora que o Senhor realmente nos usa. Mas chegar com uma mente vazia e dizer vamos deixar que o Espírito do Senhor encha nossa mente com suas palavras, nem sempre funciona. Pode até funcionar se há uma emergência genuína, mas com uma forma geral de sua adoração, se torna o que eu chamo de ritualismo carismático. E você sabe o que é isso? Então, há uma forma, a maneira certa de dirigir-se a Deus. E usando os salmos, nos auxilia subconscientemente a desenvolver a forma correta. É como aprender a tocar o piano, sabem? 1, 2, 3, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Muitos já estudaram isso. E é uma coisa tão consciente e tão mecânica. Mas depois de um pouco, você começa a fazer sem pensar. E daí você pode tocar. Eu creio que a adoração pode ser assim. Você aprende a forma, meio que mecanicamente. Mas é bom ter um padrão. E chega-se a um ponto onde seu uso é quase imperceptível. E é bem claro que enquanto Davi escrevia esses salmos, ele nem percebeu que estava usando uma forma. Mas de alguma forma a estrutura deu equilíbrio e simetria e a forma certa... Bom, sei lá. Bom, agora, para terminar, vamos olhar certas categorias especiais dos salmos, dos quais existem 4. Já vimos os grupos de salmos, vimos os tipos de salmos, ou a forma, a estrutura, daquilo que eles queriam dizer para Deus, mas agora vamos olhar algumas categorias especiais. E a primeira categoria é o que nós chamamos de salmos reais. E não é surpreendente porque Davi escrevia baseado na vida real. Como pastor escreveu O Senhor é meu pastor e depois ele se tornou um rei. Então escreveu sobre ser um rei, porque ele conhecia muito bem o assunto. Então temos o Salmo da Coroação, Salmo número 2, que eu já mencionei aqui, mas há muitos outros salmos também, no qual o nosso hino nacional se baseia. E se você ajuntar todos os salmos de realeza, encontrará o nosso hino nacional inteiro neles. Que Deus salve a nossa rainha graciosa e que ela seja vitoriosa. Não é? Então o salmo fala sobre o rei conquistando vitória nas suas batalhas.
E daí veio aquela frase que ela seja vitoriosa. Então podem observar que o nosso hino nacional foi composto de uma forma brilhante, a partir dos salmos. A única diferença, claro, é que a nossa rainha não é a rainha do povo de Deus. Então, em um certo sentido, não é apropriado dizer algumas dessas coisas sobre ela. Mas receio que muitas vezes outras nações além de Israel começam a pensar que são o povo de Deus, como por exemplo os Estados Unidos. E infelizmente há muitas pessoas que pensam que a Grã-Bretanha é o povo escolhido de Deus, até uma seita chamada israelismo britânico. Talvez já ouviram falar, pensam que somos especiais. Mas eu lhes digo, não somos especiais. E agora Deus está nos falando isso da forma mais clara possível. Há apenas uma nação que Deus escolheu para ser sua nação, o povo de Israel. Jamais nos esqueçamos disso. Nenhuma outra nação é especial. A África do Sul achava que era especial. E baseados na grande jornada ao Transvaal, que o livro de Êxodos era sobre eles e quase se tornou uma religião. Até hoje pensam isso, e é tão fácil uma nação pensar que eles são o povo escolhido de Deus, mas não são. Somos gentios, nunca se esqueçam disso. Fomos enxertados na nação de Israel, mas somos nações gentias. Não somos uma nação especial, e esses salmos reais são para os reis de Israel. Mas na verdade, todos nós vamos reinar com Cristo. Então, em um certo sentido, podemos cantá-los. Há um salmo maravilhoso sobre a rainha. Já leram o Salmo 45? É sobre a rainha. E como se sente indigna de ser a esposa do rei. E é assim que nós devemos nos sentir, porque somos a noiva de Cristo. Vocês são a família real da Inglaterra. Vocês vão se assentar em tronos com Jesus. E depois viver como realeza. E todos esperam que a realeza esteja no patamar mais alto. Eles não acham que a realeza tem os problemas comuns que todos os outros têm. Então ajam como realeza. E os salmos reais têm muito que nos ensinar. Sabiam que o leão e o unicórnio vêm do Salmo 22? Baseado em uma das primeiras traduções inglesas da Bíblia, que cometeu um erro porque sabemos que unicórnios não existem. Mas em uma das primeiras traduções do Salmo 22, temos o unicórnio e o leão, de onde veio o brasão da Inglaterra. Sabem, e Canadá também se achava especial. Sabem por que é a única nação do mundo que se chama domínio do Canadá? Isso é baseado em Salmo 72, onde diz: o teu domínio, Senhor, é de mar a mar. E como o Canadá se estendia do Pacífico ao Atlântico, disseram: nós somos o domínio do Canadá, porque se achavam especiais, nós somos o domínio do Senhor. Então muitas nações acharam que eram o povo escolhido. E, portanto, usam os salmos de forma errada. Mas Davi era um modelo de um rei ideal. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem falho e cometeu pecados. Mas era um homem segundo o coração de Deus. E é por isso que desde então os judeus têm procurado um outro filho de Davi. E os salmos reais para os judeus são salmos messiânicos, ou salmos proféticos. E isso nos traz à segunda categoria. A palavra Mexia, que nós pronunciamos como Messias, significa o ungido. E cada rei que era coroado em Israel era ungido com óleo, como um símbolo do Espírito Santo. E nossos reis e rainhas, quando são coroados, têm o que se chama a unção. São ungidos com óleo. Um óleo especial que vem da mistura de 4 ervas diferentes e óleos, e são ungidos. Mas, na verdade, isso é algo que era só para o rei de Israel. E a unção, a palavra ungido em hebraico é Mexia. E essa palavra só aparece uma vez em todo o Antigo Testamento, em Salmo número 2. Quando diz meu ungido, o meu rei em Sião, diz Deus, e ele dá risada de todos aqueles que pensam que podem se libertar das correntes do seu domínio. Agora, ao enxergar os salmos como proféticos, e 20 deles são citados no Novo Testamento, é muito impressionante o que é profetizado sobre o filho de Davi nestes salmos. Vou citar alguns rapidamente. Eu só escolhi alguns deles. Deus há de declarar que ele é seu filho. Deus colocará todas as coisas sob seus pés. Deus não permitirá que veja corrupção no túmulo. Não será abandonado, será abandonado por Deus. Zombarão dele e o desprezarão.
Traspassarão suas mãos e seus pés. Lançarão sorte por suas roupas, mas nenhum de seus ossos será quebrado. Será acusado por falsas testemunhas. Será odiado sem causa. Será traído por um amigo. Lhe darão vinagre e fel para beber. Ele intercederá por seus inimigos. O cargo de seu traidor será dado a outro. Seus inimigos serão o seu escabelo. Será um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele será a pedra angular e virá no nome do Senhor. Agora, cada uma dessas coisas eu citei de um salmo profético messiânico. E Davi chamou a si mesmo um profeta, porque enxergava uma outra pessoa. É impressionante como Davi conseguiu se identificar com o sofrimento de Jesus Cristo na cruz, sem jamais ter experimentado coisa semelhante. Ninguém traspassou as mãos e os pés de Davi. Ninguém lançou sorte por suas roupas. Mas em Salmo 22, que começa, meu Deus, por quê? Eloi, Eloi, lama sabachthani, por que me abandonastes? E diz ali, traspassaram minhas mãos e meus pés. E um dos maiores, eu sou, de Jesus, está neste salmo. Eu sou um verme. Os outros vocês conhecem. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou um verme. Estão me tratando como um verme. Isso é profético. E Davi, pelo Espírito Santo, pôde ver o seu filho, o seu descendente, passando por essa experiência terrível de ser traído por um amigo e perdendo todas suas roupas numa aposta, tendo os pés e as mãos traspassados, todos rindo e zombando dele, que Deus o salve, está tudo ali. Então são salmos proféticos, salmos messiânicos, apontando ao futuro, a uma pessoa que sofreria coisas que Davi nunca sofrera. Depois tem uma terceira categoria de salmos, que chamamos salmos de sabedoria, e se baseiam num estilo de vida muito mais sossegado. São frutos de reflexões em solitude e de meditação, mais parecidos com o livro de Provérbios. E tem muito conselho prático para a vida. E é bom cantar cânticos de sabedoria. Não são feitos para crises, mas sim para encher nossas mentes com sabedoria. A Bíblia não lhe torna mais esperto, e sim mais sábio. Qual que você prefere? Bom, os espertos ganham mais dinheiro, mas os sábios vivem uma vida melhor. Então a Bíblia nos torna mais sábios e não mais espertos. Outros livros ensinam esperteza, mas há um só que nos torna sábios. Agora, a sabedoria na Bíblia se preocupa com duas coisas importantes. Primeiro, o comportamento da vida, e em segundo lugar, as contradições da vida. E a sabedoria pensa sobre essas coisas. Vejamos primeiro a conduta. O livro de Salmos começa com um salmo de sabedoria. E diz ali que há dois caminhos. Podemos andar no caminho dos ímpios ou andar no caminho dos sábios. Podemos ser tolos ou sábios. Assim como Jesus terminou o sermão da montanha com dois caminhos, o caminho largo que leva à destruição e o caminho estreito que leva à vida. O livro de Salmos começa com dois caminhos, e por isso está nos dizendo, este livro de Salmos é apenas para aqueles que andam no caminho certo. Não é para aqueles que se assentam, andam ou se ajuntam com os malfeitores. São três verbos interessantes. Não ande com malfeitores, não se ajunte aos malfeitores e não se assente com os malfeitores. Há uma progressão. E o que significa? Ao caminhar com alguém, você acaba batendo papo e sendo influenciado. Quando você passa tempo com eles, a ligação vai se estreitando. E se assenta com eles, então se tornaram amigos. Não caminhe, não se ajunte ou se assente com os malfeitores. Porque as pessoas com as quais passa tempo são provavelmente a maior influência da sua vida. E a escolha de seus amigos é provavelmente a escolha mais importante da sua vida. A má companhia corrompe os bons costumes. Ou a boa conduta, como disse Paulo. Bom, a conduta da vida e também as contradições da vida. E Salmo 73 é um salmo clássico de sabedoria sobre as contradições da vida. Qual é a maior contradição da vida? Vou lhes dizer. Que pessoas más escapam ilesas, ao passo que as boas sofrem. E o Salmo 73 ataca esse problema de cabeça. E o salmista diz, tenho purificado meu coração em vão.
é desperdiçar o tempo tentar viver uma vida correta. Por quê? Ele diz, os maus morrem em suas camas em paz, ganham muito dinheiro, não são punidos, não são pegos e vivem uma vida feliz. Quem aqui nunca pensou desta forma? Sabe, que alguns de seus vizinhos, que não dão a mínima sobre Deus, que nem tentam viver uma vida piedosa, são felizes. Aproveitam a vida. É quase impossível converter essas pessoas, não é verdade? Porque são muito mais felizes do que nós. O problema, sabe, o salmista diz, sou atribulado o dia inteiro, não consigo nem dormir, tento viver corretamente, mas é uma batalha, Senhor. E olha para meus vizinhos que nem são convertidos e são tão felizes, morrem de velhice, tão felizes. É um grande problema. Mas ele resolveu o problema, ele diz, então eu entrei no templo e eu vi o fim deles. E ele disse, tu os colocaste em terreno escorregadio e cairão numa eternidade de perdição. Quanto a mim, depois tu me receberás da glória, ele disse. É um dos poucos salmos que menciona o porvir, porque não sabiam muito sobre o porvir no Antigo Testamento. É mencionado raríssimas vezes, mas ele diz, quando penso na vida que há de vir. Aí ele diz, não os invejo mais. Essa é a solução dessa contradição. Isso é sabedoria. Se você só pensa desta vida, então a vida se torna muito injusta. Uma das primeiras coisas que crianças aprendem a dizer é, não é justo. Pessoas que passam pela vida dizendo que a vida não é justa são pessoas tristes. Qualquer pessoa com mais de 40 anos é responsável por seu rosto. Os mais jovens podem rir. Mas os outros, se você não gosta do que vê no espelho, então você sabe, você não tem beleza antes dos 40, você só tem glamour. E um pastor metodista chamado Dr. Stankster organizou um concurso de beleza na sua igreja que chocou os seus membros, porque todas as concorrentes tinham que ter pelo menos 60 anos. Porque ele queria mostrar que beleza real é algo que vem da segunda metade da vida. Na primeira metade você tem o rosto que a natureza te deu, na segunda metade o rosto que você cultivou. Quem fica dizendo não é justo? Eu me lembro uma vez que me pediram para visitar o hospital da cidade. Disseram, tem um homem que pediu um padre. E eu disse, mas sou pastor. E disseram, mas isso também serve. Então eu fui e achei o homem na cama. E lhe perguntei, por que você quer falar com o padre? E respondeu, por que Deus fez isso comigo? Como assim? O que Deus fez com você? Bom, eu estou no hospital. Você nunca esteve no hospital antes? Ele disse, nunca. Sempre vivi uma vida correta. Quantos anos o senhor tem? 96. E lá estava ele, cercado por enfermeiras bonitas que atendiam o seu mínimo desejo. Qualquer homem lhe invejaria, mas lá está ele perguntando, por que Deus fez isso comigo? E a gente ri dele, mas muitas pessoas passam a vida inteira dizendo, não é justo. E dizem isso porque sua visão se limita a esta vida. Mas se considerarmos a vida por vir, trocaríamos lugar com eles? Você realmente quer a vida deles? Estão num lugar escorregadio. Quando percebi o fim deles, ele disse, e só percebeu o fim deles quando entrou no templo e começou a pensar sobre coisas eternas. Sabem? Mas na sua vida cotidiana, só pensando das coisas desta vida, dizia, não é justo. Mas quando entrou no templo e viu o futuro, sua visão mudou-se. São salmos de sabedoria. E precisamos desses salmos de sabedoria, assim como os salmos de crise. Bom, agora temos o grupo final de salmos. Salmos problemáticos. Salmos de imprecações. Onde está minha Bíblia? Eu procurei aqui na Bíblia, estudando os salmos, eu sublinhei estas passagens com a cor roxa. Um roxo bem escuro. Estão vendo aqui? Todos os salmos. Sabe, quando lê essas passagens, bom, tem muitas delas. Não aparecem em alguns salmos, mas alguns salmos estão bem cheios dessas passagens em roxo. Vou ler alguns deles. Eu não odeio aqueles que te odeiam, Senhor. Recaia sobre a cabeça dos que me cercam a maldade que os seus lábios proferiram. Caiam brasas vivas sobre eles. E sejam lançados ao fogo, em covas das quais jamais possam sair. Que todos os seus ossos sejam quebrados. Que seus dentes sejam arrancados. São coisas bem terríveis. E suponho que um dos mais conhecidos é um salmo que compuseram na Babilônia, mas não cantaram.
Junto aos rios da Babilônia sentamos e choramos, com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas. Ali os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres. Cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que a minha mão direita perca a sua destreza para tocar. Que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti. Se eu não considerar Jerusalém minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, o que os edomitas fizeram quando Jerusalém foi destruída. Arrasem-na, gritavam. Arrasem-na até aos alicerces. Ó cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que retribuir a você o mal que você nos fez. Feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha. Bom, isso é carne dura, não é? E tem muitos salmos assim. São os salmos imprecatórios. Não parecem muito cristãos. Não existe nenhum perdão. Nem pede perdão pelo que está dizendo. Estes salmos podem ser usados pelos cristãos? O que podemos dizer sobre tudo isso? Bom, eu vou dizer 6 coisas. Em primeiro lugar, lembre-se que os judeus só tinham o Antigo Testamento. Não tinham o Novo Testamento e tudo o que ele representa. Então não podemos esperar que o Antigo Testamento seja completamente cristão. Essa é a primeira coisa. Eles não conheciam coisa melhor. Eles não conheciam aquele que disse: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então os salmos foram escritos antes de Jesus. Lembre-se disso. Em segundo lugar, pelo menos eles eram honestos. Isso é muito importante em oração. Se você se sente assim, conte ao Senhor os seus sentimentos. Sentir assim e não dizer é tão ruim, na verdade é até pior, porque você está escondendo de Deus. Se você se sente assim, desabafa. Eu me lembro de uma irmã preciosa que sofreu um acidente terrível e sofreu agonia constante por 20 anos depois daquilo. E gravemente aleijada. E mal conseguia se mover em muletas, em agonia terrível, por 20 anos. E uma noite ela chegou ao ponto que não aguentava mais. E ao entrar no seu quarto de dormir, começou a amaldiçoar a Deus pela sua agonia, literalmente, xingando-o. E ela prendeu o pé no carpete, no tapete, e ela caiu sobre a cama. E ou ela desmaiou ou ficou desacordada pela queda, ela não sabe. Mas ficou desacordada por muitas horas. E ao voltar a si, era de manhã. E o sol da manhã estava entrando pela janela, bem nos seus olhos, bem forte. E ela tinha certeza que morrera. E estava perante o Senhor. E horrorizada lembrou que suas últimas palavras na terra foram de amaldiçoar ao Senhor. E ela estava muito... Ela achou que iria para o inferno. Por causa daquilo. E depois ela percebeu, é a luz do sol. Estou no meu quarto. Ainda estou viva e foi um grande alívio. E daí ela percebeu, não tenho mais dor. E ela pulou da cama, completamente curada. Conseguia mexer todos os membros, sem dor. E ela correu para a rua e contou todo mundo na rua, depois foi lá para o supermercado e contou a todos do supermercado. Amaldiçoei a Deus e olha o que ele fez comigo. Sabe? Agora, não podemos imitá-la, mas que Deus cheio de graça. Mas ela foi honesta com Deus. Era assim que estava se sentindo. Então, cada vez que eu leio estes salmos imprecatórios, eu digo graças a Deus pela honestidade dessas pessoas. Contavam ao Senhor como se sentiam. Vale a pena ser honesto com Deus. Não tente esconder seus sentimentos. Se está chateado com Deus, fale com Ele. Mas eu quero lhes avisar, você não ganha uma discussão com Deus. E veremos isso ao estudarmos Abacuque. Mas você pode discutir com Ele, Ele não se importa. Mas nunca ganhará. E o ponto número 3 é o seguinte. Os inimigos deles também eram os inimigos de Deus. Isso é importante. Não estavam apenas orando para Deus vingar de seus inimigos pessoais. Mas Davi dizia constantemente: Deus, os meus inimigos são os teus inimigos. Na verdade, eles estão contra ti, porque eu sou teu rei. E são teus inimigos que eu odeio. Não os meus, mas os teus. Agora, para nós, os inimigos de Deus não são carne e sangue.
Os inimigos de Deus são os principados e potestades, e temos que odiá-los. Temos que odiar o diabo com ódio perfeito. Porque quem ama Deus odeia o mal. E há um lugar para o ódio. Na vida cristã, ouvimos falar muito de amor, mas há um lugar para ódio. Você odeia os inimigos de Deus? Bem, é o que eles sentiam. Número 4. Lembre-se, eles não tinham um entendimento claro da vida do porvir. Não tinham o conhecimento que nós temos sobre o dia do juízo e sobre o céu e inferno. E, portanto, eles tinham, em um certo sentido, que orar pelo castigo dos ímpios neste mundo. Estão me entendendo? No entendimento deles, da vida após a morte, todos iam para o mesmo lugar, Sheol. Um tipo de sala de espera onde todos ficavam esperando. Uma existência entre as sombras, Sheol. Então, tinham que orar para que Deus fosse vindicado nesta vida. Por isso que oravam pedindo castigo físico nesta vida para os ímpios. Estavam clamando a um Deus bom por justiça. Mas número 5, isso é muito importante, em cada caso, se recusavam a exercer vingança eles mesmos, deixavam para Deus. E isso é ensinado no Novo Testamento também. Paulo diz em Romanos 12, não vingais a vós mesmos, irmãos. Deixa para Deus. Ele se vingará dos ímpios. Vocês não precisam. E em todas essas orações, nenhuma vez foi expresso o desejo de castigar os ímpios eles mesmos. Cada vez diziam, Deus, castigue-os. E quando se sente desta forma, deixa para Deus. Ele se vingará de todos que lhe fizerem mal. Porque ele está gravando tudo. Não se preocupe. Eu acho que isso é muito importante. E, finalmente, gostaria de dizer que o Novo Testamento não é diferente do Velho. Há orações semelhantes no Novo Testamento. No livro de Apocalipse, as almas dos mártires no céu estão orando. Até quando, Senhor, não vingarás o nosso sangue? Essa oração é igualzinha a essas. Isso é Novo Testamento, foi no céu. Mártires cristãos estão orando, mas mais uma vez, estão olhando para Deus, para lhes fazer justiça, pelo seu martírio. É uma coisa válida para se fazer. Então, francamente, eu não tenho problema com estes salmos. Consigo usá-los. Mas tenho que usá-los com exatamente o mesmo espírito. Nunca buscando uma vingança pessoal, mas sim pedindo que Deus faça justiça. Faça isso, Senhor. E sabemos que um dia Deus fará isso. Um dia teremos um dia de juízo. Um dia toda injustiça será acertada. Um dia todos os pecados serão castigados. E todos os retos serão justificados. E os mártires sentarão nos próprios tronos que os condenaram à morte. Portanto, eu não tenho problema com estes salmos. Em um universo moral, justiça tem que prevalecer, tem que ser executada. Bem, os salmos são muito equilibrados no que tange a sua visão de Deus e a sua teologia. Equilibram seus atributos e suas ações, o que ele é, o que ele faz. Equilibram a criação com a redenção. E nós temos que ter esse equilíbrio. Nos dizem que Deus é pastor, guerreiro, juiz e pai, e acima de tudo, rei. Temos uma visão de Deus maravilhosamente plena e equilibrada. Nós podemos usar os salmos em particular. Tente usar um por dia, antes de dormir. Leia um salmo antes de dormir. Acima de tudo, perto da morte, use os salmos. Se já decorou alguns deles, lhe serão muito úteis quando estiver fraco e morrendo. Eles vão expressar como se sente. Use-os em público. Seria bom aprendermos a usá-los como um todo, não apenas os pedacinhos. Porque cada salmo foi feito para ser um ato completo de louvor ou oração. E precisamos aprender isso. Acho que as versões modernas, como essa que acabamos de cantar, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, nos ajudam a realmente entender os salmos. E muitos estão disponíveis desta forma. Aprendemos doutrina nos nossos cânticos. O que nós cremos está diretamente relacionado com os nossos cânticos. E os salmos foram feitos para serem cantados. São musicais, há instruções
musicais. Higawin é um deles, não faço a menor ideia do que isso significa. E como falei, a própria palavra salmo significa vibração e tem a ver com instrumentos de corda, instrumentos de sopro. Há instruções bem específicas para o diretor do coral em 55 salmos. Sei lá, talvez representavam uma pausa, ou para subir um tom, ou para cantar mais alto, ou agora podem cantar espontaneamente. Realmente não sei o que significa. Lá na glória eu vou descobrir, mas aí será tarde demais. Ah não, cantaremos lá. Já ouviu o tanto de música que há no último livro da Bíblia? É cheio de música, cheio de canções. E lá no céu, com certeza, vamos cantar, juntamente com outras coisas. Quero esclarecer apenas um conceito errado. Lá no céu não teremos um culto de domingo de manhã eternamente. A maioria dos cristãos acham que será um culto de domingo eterno, com cada cântico sendo cantado 17 milhões de vezes. E vou ser muito franco, se o céu for assim, eu não quero ir para lá. Não, mas não será assim. Teremos serviço para fazer, teremos um universo novo para controlar e muitas outras coisas. Será muito mais interessante que este mundo aqui, muito melhor. Mas com certeza haverá cânticos. E a música do céu será uma das coisas mais atraentes lá no céu. Portanto, cada vez que nós cantamos um destes salmos, pode ser um prenúncio dos céus. Pode ser um pedacinho do céu, descendo. E cada vez que nós cantamos, os anjos se ajuntam a nós. Eu tenho uma gravação lá em casa com anjos que vieram cantar com um grupo de jovens, cantando Aleluia. Os anjos, sim, cantam conosco, em um grande coral. Um círculo de louvor que jamais para, circula o globo inteiro a cada 24 horas. Um círculo de louvor e adoração ao Senhor. E somos apenas um pequeno elo nesta grande corrente, que não para nunca. E Deus ouve, e não é contínuo apenas aqui na terra. O livro de Apocalipse diz que nunca para lá no céu. Continua o tempo todo, glória e honra e majestade e louvor e domínio e poder. Seja aquele que se assenta no trono.